Essa daqui é a minha BMX profissional e essa daqui é a minha BMX iniciante, mais conhecido como Croizinha. Mas muitas pessoas não sabem a diferença entre elas. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra ajudar vocês a escolher a sua BMX. Por isso que hoje você vai aprender as principais diferenças de uma BMX profissional para um projeto de BMX. Por isso que eu desmontei as duas BMX pra gente ver a diferença de peça por peça. E bora começar pela roda dianteira. A roda dianteira de uma BMX profissional usa cubo eixo fêmea, que é basicamente um parafuso que rosqueia no cubo. E esse parafuso tem tratamento térmico. E existem algumas versões desse parafuso de titânio pra deixar a bicicletinha mais leve. E você também pode pôr protetor de cubo, que serve basicamente pra proteger o flange na hora que você for pegar os grinds com a sua BMX. Lembrando que tem versão desse protetor de alumínio. Já na roda dianteira, o cubo é padrão eixo macho. Sou bem macho. E usa uma porca que você aperta com a chave 15. E eu já espanei muito esse tipo de cubo. E também já entortei bastante esse tipo de eixo. Ele não é dos melhores pra pegar grind. E ele geralmente é fraco porque não é roletado. Ele é todo esferado. Na roda profissional eu coloco 100 libras de pressão. Na iniciante, o máximo que eu consigo colocar é 65. O pneu da Croizinha, ele é todo encravado, o aro é aero, ele não é tão forte quanto o de uma BMX profissional. E pra vocês entenderem o porquê que o aro de uma BMX profissional é mais resistente do que um aro aero, esse daí é o desenho do aro da minha BMX. E se vocês verem, no meio dele, ele é bem reforçado. Já o do aro aero, certeza que o gravazeiro vai comentar que esse daí é melhor. Os raios que eu tô usando são raios de inox, mas tem atletas que usam raios de titânio. Tudo isso só pra aliviar peso da bike. E se vocês observarem, a roda da minha BMX tá montado com o sistema X-Lace. E é um tipo de montagem que os raios da direita vai pra esquerda e os raios da esquerda vai pra direita. E isso é porque o aro é próprio pra isso. Se você observar o furo para receber o raio, ele é levemente chanfrado. E isso é propositalmente pra receber o raio do lado oposto. Por isso que a montagem fica cruzada. E isso também dá mais resistência à roda. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre pneu. O pneu que tá na minha BMX é o Maxxis Torch. E eu vou contar pra vocês o motivo que ele tá na minha bike. Como eu faço muitas manobras de giro, eu preciso de um pneu que é muito aderente. E o motivo que eu escolhi esse pneu é porque ele tem uma quantidade alta de TPI. E TPI basicamente é fios por polegada. E quanto mais desses fios, mais flexível é o pneu e mais aderente ao solo. A única desvantagem é que quanto mais TPI, menor vai ser a borracha que tem no pneu. E infelizmente ele se desgasta mais rápido. Porém a vantagem é que a bike fica um pouco mais leve. Só de colocar esses pneus na minha BMX perdeu 500 gramas. Bora comparar agora as rodas traseiras. A roda traseira de uma BMX iniciante tem aquelas catracas que rosqueiam no cubo. E o cubo é sistema eixo macho. E é a mesma medida do cubo dianteiro. Já o cubo da minha BMX, ele tem um eixo de 14 milímetros. E também é eixo macho. Olha a diferença das porcas. A porca que vai no cubo da minha BMX é bem maior. Consequentemente, ela dá um aperto melhor, mais seguro. Só pra vocês terem um leve comparativo dos eixos. E o eixo da BMX profissional você consegue encaixar a chave Allen. E ajuda bastante na desmontagem na hora que você precisa fazer manutenção no cubo. Até desmontei a catraca aqui, ó, pra fins educacionais. Você pode observar que a catraca possui rolamentos e martelinhos embutidos. E o sistema desse cubo, ele é um sistema híbrido. Ele é tanto cubo cassete quanto cubo freecoaster. Mas eu só uso ele no modo freecoaster. E o freecoaster me ajuda a deixar o pé de vela parado na hora que eu tô fazendo as manobras pra trás. No caso, se eu tivesse com a roda da BMX iniciante, o pé de vela estaria rodando pra trás. E o cubo de uma BMX profissional dá pra você pôr protetores de cubo também. Ele serve tanto pra proteger o cog da bike quanto o flange. Ele serve pra você fazer as manobras de grind sem medo. E o sistema desse cubo é LHD, ou seja, eu instalo ele na bike pro lado esquerdo. Como eu pego muito corrimão pro lado direito, a coroa sempre vai ficar pro lado oposto. E a catraca também é bem mais compacta do que da roda iniciante. Também, né, catraca de 9 dentes. Agora esses detalhes que eu vou te mostrar vai ser pra você diferenciar uma Croizinha de uma BMX profissional. E a primeira coisa que você vai notar na Croizinha é esse sistema de pé de vela. A coroa basicamente tem o tamanho da minha mão. E esse pé de vela aí é chamado de monoblock. É um pé de vela que tem uma peça só. E geralmente é usado em bicicletas de passeio. E dentro desse sistema é bucha com bolinha. E ele veio da fábrica sem graxa. Primeira vez que eu desmonto esse sistema depois de ter comprado essa bike nova. Já o sistema da BMX profissional, o pé de vela é 3 peças. Coroa compacta. O eixo do pé de vela é super reforçado. E ele vai encaixado em rolamentos blindados. Isso facilita muito na hora de fazer manutenção. E pra instalar a coroa do lado esquerdo, os dois braços do pé de vela possuem parafuso pra instalação da coroa. Por isso que eu consigo escolher o lado que vai a coroa. E sim, os braços têm lado certo pra você pôr por conta dos pedais. Se eu acabar invertendo o lado, os pedais vai ficar saindo. Aí o pedal da BMX iniciante é de plástico, por isso que ele quebra fácil. Já os pedais de uma BMX profissional é um pouco mais robusto. Esse daí ele é feito de nylon. E uma curiosidade sobre esse pedal é que ele é a peça mais antiga da minha BMX. Eu comprei ele em 2018 e me fala aí quantos anos que eu já tenho ele. Então se o projeto do BMX tiver pé de vela monobloco, você já sabe, né? Lixo. Outra coisa que vai te ajudar a diferenciar uma
uma croizinha de uma BMX é o sistema de direção. Se você olhar no quadro, observe essas duas buchas, você vai ver que elas estão encaixadas no quadro. E se você observar mais de perto, você vai ver que tem tipo uma porca ali para apertar no garfo. Bora desmontar isso daqui para vocês verem mais de perto. Se liga o quanto é fácil tirar esse suporte de mesa. Aí você vai mandar aquela trickzona, aí sai o guidão. BMX original. A gente tira aquela porca, desrosqueia o outro tipo de porca. E esse daí é o sistema standard. Sistema de bolinha com bucha, garfo com rosca. É por isso que é frágil. Passando aquela graxinha, né? Porque o negócio vem sem graxa. E se liga como que é o sistema de direção de uma BMX profissional. Sistema de direção integrado. Você vai colocar os rolamentos direto no quadro e os rolamentos vai nessa parte chanfrada. Aí depois você coloca a tampa, basicamente serve como espaçador, coloca a mesa e todo esse conjunto é apertado por essa tampa do garfo. Por isso que ele é melhor. Aí o sistema que segura o suporte da mesa, da croizinha, isso daí. Observem as soldas. Você vai ver que parece mais uma cola de silicone e os caras parecem que só pintaram por cima. Já a solda de uma BMX profissional é feita com solda TIG, onde o acabamento fica muito bom. Além disso, uma BMX profissional tem tratamento térmico no quadro, garfo e guidão. E também no pé de vela. Esse daí é o banco de uma BMX profissional, mais conhecido como banco pivotal. Infelizmente, o banco não cabe na croizinha. Então você vai precisar se contentar com esse banquinho de carrinho, já que o canote é mais fino. E você sabia que as pedaleiras de uma BMX profissional ou é feita em aço cromole com tratamento térmico ou em alumínio com refil de nylon? A de cromole é a que o skateiro mais gosta. Como as pedaleiras não possuem rosca, o jeito certo de apertar ela na BMX é colocando a porca por dentro. Que pena, né? Não vai dar pra emprestar. As mesas das croizinhas que tem esse sistema expander são mesas muito fracas. Dá pra ver que é uma bomba mesmo, né? E em 4 dias eu consegui acabar com uma mesa dessa. De verdade, eu não tava esperando por isso. E se liga no que aconteceu. Quebrou, velho. Oxi. Nossa, turma. Rachou, nossa. É por isso que você precisa tomar cuidado. A mesa de uma BMX ela é preparada pra você executar as manobras com segurança. E já me fala aí nos comentários se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho. E eu só resolvi gravar esse vídeo porque eu já vi algumas pessoas comprando gato por lebre. Imagina pagar mais de R$1.000 numa croizinha dessa daí. Não compensa. Mas lembrando, turma, comece com o que você tem, invista no esporte se você realmente gostar. Eu mesmo comecei no esporte com uma croizinha. E claro, né, investi nele porque eu amo. Deixei alguns links de BMX aí na descrição.